Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Irma Assunção. Eu sou a Area Manager para Portugal da Knauf Insulation, que é a empresa do grupo Knauf, que fabrica e comercializa lãs minerais de vidro e lã minerais de rocha para a construção. Trago duas soluções, uma delas a fachada certificada Passive House, que por motivos óbvios bem sempre, e desta vez decidimos trazer também uma gama de produtos diferente e que estamos a introduzir no mercado português, que se chama Supafil. Começando aqui a apresentação. Oi, ainda agora deu? Já está. O que é que diferencia a Knauf Insulation? Trago uma questão muito particular, que é este selo Declare. Este selo Declare é um selo de transparência para o mercado, em que a Knauf Insulation se compromete a passar uma lista de componentes, de todos os componentes que fazem parte da lã, e essa listagem é comparada com uma lista de produtos potencialmente nocivos para a saúde. Há 3 graus de classificação, um bocadinho como a lista que vem na comida, em que tem todos os ingredientes, pronto, é algo mais ou menos desse género. Portanto, é a mesma ideia, é uma transparência para o mercado. Nós declaramos até, completa até 0,01%, portanto os 99%. Há 3 níveis de classificação, sendo que o melhor é o Red List Free, portanto a Red List é aquilo que são os potencialmente nocivos, e nenhum dos componentes que compõem os nossos produtos está nessa lista. Portanto, isso atesta que é um produto seguro e apto para construção e que não pode ser potencialmente nocivo no futuro. Todas as nossas lãs minerais de vidro, a que eu venho apresentar, e todas as outras, têm este selo Declare. O produto Supafil em particular tem aquele aspecto, numa das aplicações, neste caso. Eu tenho aqui uma pequena amostra que, se quiserem, posso fazer passar para verem, mas no fundo aquilo que é uma lã mineral de vidro que é soprada e sem aglutinante, por isso tem este aspecto branco e é diferente daquilo a que estão habituados, que é aquele tom mais acastanhado ou mais amarelado, porque essa tem um ligante e depois vai literalmente ao forno. Portanto, e esta não, esta é mesmo só a lã solta. Da mesma forma que as outras lãs minerais, tanto de vidro como de rocha, serve principalmente 2 propósitos, que são fazer o isolamento térmico e o isolamento acústico de espaços. A sua principal aplicação são paredes de fachada e coberturas e desvãos. E tem uma particularidade muito importante, porque ela faz nas paredes, ela preenche cavidades e, portanto, é a solução ótima para soluções de parede dupla, e o património edificado em Portugal, como sabemos, que está bastante degradado, está antigo, grande parte dele é exatamente de folha dupla e não tem isolamento no meio, ou tem isolamento deficiente, e, portanto, esta é uma solução para isso. A forma de aplicação é diferente das outras, exatamente por ele vir assim solto. Exige uma máquina, que é aquela máquina que aparece ali na imagem. Não sei se isto é ponteiro. É este? É. Esta máquina exige e também que haja uma equipa que seja formada para fazer a aplicação deste produto, e nós fazemos a nível internacional essa formação às equipas e acompanhamento técnico, neste caso nas nossas instalações de Barcelona. Temos aqui uma imagem termográfica que mostra bem a diferença de uma casa bem isolada e de uma casa mal isolada, em que o diferencial térmico pode ser até de 10 graus. Portanto, pretendemos que se perca o mínimo de calor pelas paredes e pelas coberturas do edifício, por forma a minimizar o consumo energético dos edifícios. A instalação é muito simples e é muito rápida, pode ser feito pelo interior e pelo exterior, e isto por si só traz algumas vantagens. Portanto, o procedimento é: primeiro faz uma pequena furação na parede para ver a dimensão da câmara que existe, portanto que se tem, por um lado, o diâmetro mínimo, por outro, se não é exageradamente grande, e para adequar o produto, como vão poder ver mais à frente. É uma inspeção visual feita com uma câmara, é feito um padrão de perfuração na parede e depois é calibrada a máquina. A máquina é calibrada para podermos garantir que o débito é o correto para, no final, a parede ter a densidade que é aquela que se quer, em função do produto que se aplica. Portanto, e tudo isto faz parte da formação e nós ajudamos a ter esse conhecimento.
À semelhança das outras lãs minerais de vidro e das lãs minerais de rocha, é um produto que é incombustível, portanto, Euroclasse A1, é hidrorrepelente e, sendo um material natural, também não serve de base para a proliferação de fungos e bactérias, e, portanto, é algo que não apodrece ao longo do tempo, ele tem uma vida útil, enfim, ilimitada. O facto de ter o selo Declare e de ser um produto livre também o ajuda a classificar para a qualidade do ar interior dos edifícios e para outro tipo de certificações, como sejam, por exemplo, o certificado Eurofins Gold. Esta é a gama de produtos, assim, principal, portanto, são 5, alguns deles até bastante parecidos e que eu vou, assim, fazer um rápido overview só para ajudar a diferenciar. Portanto, o produto principal é este, o Cavity Wall, com lambda 33. Portanto, sempre que aparecem nos nossos produtos aqui um número ao lado, nesta e no resto do portfólio, normalmente isso tem a ver com a condutibilidade térmica. E este é para fazer cavidades de parede entre 5 e 100 milímetros. Depois existe um outro, um XL, em que a diferença é que as fibras são mais longas. Dentro destes existe um parecido, mas para construções em madeira, especificamente, porque as construções em madeira têm membranas, têm outro tipo de especificações, inclusivamente em relação àquilo que concerne à estática, e, portanto, para garantir que o material fica uniformemente distribuído e que o resultado final é homogéneo. Só uma nota, quando nós fazemos as perfurações, ao encher numa delas, quando o material está a sair na outra, é porque toda essa área ficou preenchida. E o padrão é tal, relativamente pequeno, para garantir que toda a parede fica preenchida. Existe depois ainda este Supafil Max Frame, que é para a construção off-site, portanto, cada vez mais a construção industrializada e a construção modular é importante e, portanto, muitas vezes por termos de rendimento de trabalho e para a forma de trabalhar, essa execução é feita off-site, é feita em fábrica e então o produto tem que ser diferente para garantir que ele não tenha um assentamento e que é apto para o tipo de máquinas que é utilizado na construção industrializada. E temos depois ali o Loft, que tem um 0,045 e que, portanto, tem uma condutibilidade térmica um pouco superior e, portanto, precisará espessuras maiores para iguais resistências térmicas. Portanto, é um produto simples de prescrever, tem todo o apoio técnico da Knauf, é apto para certificações de sustentabilidade LEED, BREEAMS e Passive House, tem os certificados Eurofins Gold e A+, de qualidade do ar interior. Portanto, é mais ou menos em tudo semelhante à nossa restante gama de isolamentos em lã mineral de vidro. E, pronto, aqui tem os principais diferenças, portanto, cá estão o Eurofins Gold, as DAPs, o A+, o Declare e o selo EUCED. A função das espessuras das câmaras, portanto, quando a câmara é muito grande, a fibra tem que ser mais longa para que o produto fique melhor entrelaçado e não compacto. O Supafil Loft, portanto, temos aqui espessuras, coberturas, tetos falsos, também pode ser utilizado. E então o T-Burn Frame, aquilo é aquilo que eu estava a referir das membranas para vapores e membranas estanques que fazem muitas vezes parte destas soluções e, portanto, depois, em termos de aplicação, também há pequenas diferenças, mas não vou entrar nisso aqui, que é a questão das mangueiras e das boquilhas, que são diferentes, enfim, pormenores depois técnicos de aplicação, mas, no geral, é mais ou menos a mesma coisa. E, então, a solução para a indústria. E venho aqui apresentar alguns casos práticos de Portugal. Portanto, umas coisas muito grandes, outras mais pequenas, neste caso feito pelo exterior, portanto, inicialmente uma inspeção visual, é montado o andaime. A perfuração são perfurações pequenas, na ordem dos 18 milímetros, porque depois a boquilha tem 14. Portanto, são furos pequenos que depois também são fáceis de colmatar. No caso, aqui neste caso, tínhamos uma área de 2.200 metros quadrados, umas câmaras com entre 7 e 9 centímetros de espessura e o trabalho demorou cerca de um mês a ser executado. Lá está a máquina, aqui. Pois são aplicados 2 tramos de mangueira, grandes pelo menos, cá está o material. E, portanto, em termos de equipa, são equipas pequenas, é relativamente pouca gente e há um trabalho de simples execução. Aqui um trabalho muito mais pequeno,
No caso de uma moradia, em Setúbal, neste caso o trabalho foi feito em 2 dias e meio. Neste caso aqui também é a mesma, portanto também pelo exterior. Aqui em Portugal a empresa aqui foi a Energy East, que por acaso estão por cá hoje, depois se quiserem falar com eles avisem-me. Também no caso de um teto falso, neste caso espessuras de isolamento de 20 centímetros e como a cobertura, enfim, tinha a inclinação do telhado, temos ali também a questão da inspeção visual para garantir que toda a área é bem preenchida e que não há vazios que possam levar a pontes térmicas futuras. E neste caso em Espanha, uma habitação em que as câmaras eram muito grandes e que portanto foi aplicado um material XL. Portanto, e isto é a gama Supafil, que era a novidade que eu vim a trazer. O outro produto, ou a outra solução, o outro sistema é a solução certificada Passive House, que eu vos convido a visitarem o nosso stand ali ao fundo, onde existe uma maquete desta solução. É uma solução conjunta entre a Knauf e a Knauf Insulation e a SIGA, que tem sobretudo 3 tipos de produtos. Tem uma placa Aquapanel, que é aquilo que diferencia o interior do exterior da habitação, e depois é uma solução de fachada ventilada, com um total de 36 centímetros e com uma grande parte de isolamento. Tem a grande vantagem de eu... em relação a... esqueci-me aqui de um pormenor importante. Em relação ao Supafil, desculpem, só voltando atrás para fazer um parênteses, é muito importante a questão de eu poder fazer o isolamento a partir do interior. Primeiro porque a execução é simples e é limpa. E depois porque em edifícios multifamiliares, em que eu tenho, por exemplo, um prédio com 30 frações e o condomínio não se consegue pôr de acordo para eu poder fazer a reforma e melhorar as condições da minha fração, eu posso fazer toda esta intervenção por dentro e, portanto, garantir que a minha casa está adequada sem precisar do acordo do resto das outras 29 frações. E isto muitas vezes é um caso muito real, não é? E tem esta questão importante. Além de que, obviamente, eu pelo lado interior também não preciso de andaime, portanto o custo é muitíssimo mais baixo. Portanto, tem estes 2 parênteses. Voltando aqui à fachada Passive House, portanto, é uma solução de fachada ventilada, em que eu tenho uma placa cimentícia, do lado de fora tenho 16 centímetros de isolamento e do lado de dentro tenho 2 paredes, uma delas com 10 centímetros de isolamento e outra com 5. E é nessa com 5 que é a câmara mais pequena, em que é aplicado o ultraacústico em rolo, onde vai passar tudo o que é tubagens e, portanto, eu garanto que 2 camadas da minha solução nunca vão ser sujeitas a dano ou intervenção, por assim dizer. E pronto, em termos de presença, está certificada pela Passive House e tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,17, incluindo pontes térmicas. É uma solução excelente que permite trabalhar no interior e no exterior ao mesmo tempo, porque eu começo por fechar o meu edifício e isso também em termos de rentabilidade e de tempo decorrido na obra e, consequentemente, tempos de andaime também é muito vantajoso. Convido-vos a passar ali no meu stand. Estes são os meus contactos. E muito obrigada pela vossa atenção.